Resumão da obra. Um escritor frustrado que sempre tem seus artigos e um romance recusados por todos os editores, após ouvir uma voz murmurar no ouvido dele a palavra que dá título a essa história, ele resolve sair em busca de alguma diversão e vai parar num funeral. E lá ele ouve uma conversa entre os mortos. Uma coisa que eu já chamo a atenção aqui é que essa história foi retirada do diário de alguém, ok? From somebody's diary. Então, a gente precisa guardar essa informação aqui. A história já começa com o Ivan Ivanovich, que é o nosso narrador personagem, reportando, né, uma pergunta que um tal de Semyon Ardalionovich faz a ele. Esse cara pergunta: alguma vez na vida você vai ficar sóbrio? Que é uma pergunta muito estranha. E aqui não há nenhuma referência a drogas, a álcool, então eu não sei se Ivan Ivanovich bebe, se ele não bebe. Do que se trata esse sóbrio? Talvez, né, seja porque o Ivan Ivanovich ele é taxado de maluco ali entre, né, a comunidade onde ele vive. E ele deixa isso bem claro, ele é tratado como uma pessoa maluca, como muitos gênios são tratados. E aqui, com certeza, essa é a minha impressão, com certeza tem traços autobiográficos aqui, né? Porque provavelmente Dostoiévski foi chamado de maluco por alguns críticos aí, teve suas obras recusadas, mas o que pega aqui? Dostoiévski tem a sua própria editora em algum momento, ou ele é o redator de uma editora. Essa informação é importante para o final dessa história aqui. O Ivan Ivanovich ele não fica ressentido com a pergunta do amigo, ele afirma ser uma pessoa tímida, então ele fica na dele ali. Aí, determinado dia, um artista aparece e sugere pintar, né, um retrato dele, e ele aceita e permite que seja exibido. E olha o que aparece na legenda, o que esse pintor coloca. Go and look at that morbid face suggesting insanity. Aí o Ivan Ivanovich ele diz aqui depois que, pô, isso pelo menos poderia ter sido indiretamente. É para isso que serve o humor, é para isso que serve o estilo. E o que eu acho incrível aqui na escrita de Dostoiévski é que ele faz justamente isso. Ele critica os críticos, mas com estilo e com humor, com muito bom humor. Perfeito. Ele diz aqui que nos dias atuais, e esses dias atuais são lá para 1873, mas pode valer para hoje também, que nos dias atuais o humor e o estilo refinado desapareceram. O ataque, o abuso, é tido como inteligência. E quantos críticos por aí não acham que atacar é sinônimo de inteligência? Né? O que não tem conexão lógica. Eu posso atacar até eu não poder mais aqui. Mas isso não faz de mim uma pessoa inteligente. Isso não faz de mim uma pessoa melhor do que o objeto da minha crítica. Porque o que é mais importante no final das contas? A obra ou a crítica da obra? Um erro muito comum cometido, né, no estudo de literatura é estudar mais crítica literária do que a própria literatura. A pessoa sabe criticar, mas ela não sabe ler. Então, essa crítica que Dostoiévski faz aqui é afiadíssima e vale muito para os dias atuais também. Well, but after all, these so-called madmen have turned out cleverer than ever. So it seems the critics can call them mad, but they cannot produce anyone better. O que acontece quando, né, alguns críticos tentam destruir a reputação de um artista, né, eles chamam ele de louco, nem só artistas, né, mas qualquer pessoa que esteja numa posição, né, de evidência, eles chamam ele de louco, que essa pessoa faz, o que essa pessoa escreve, né, não faz sentido, essa pessoa é maluca e deve ser descreditada, só que eles não conseguem produzir ninguém melhor. O crítico não escreve como escritor. Né? O crítico de Machado de Assis, por exemplo, não consegue escrever como Machado de Assis, é um cara único. Então, essa é a ideia. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei na hora, né, eu falei aqui de Machado de Assis, eu lembrei do Alienista, né, do Dr. Simão Bacamarte, que ele vai acusando todo mundo de louco,
mas ele é o mais louco de todos. Ele prende todo mundo ali na Casa Verde, falando que um tem algum desvio de caráter aqui, o outro por tal comportamento é uma pessoa perigosa que não deve estar, né, entre a sociedade. Mas ele é o mais maluco de todos porque ele vê problemas em todo mundo, mas não vê problemas nele. Então esse é o problema da crítica, né? O outro está sempre errado e eu estou numa posição que posso criticar tudo, não reconheço a minha tolice, não reconheço as minhas limitações. E o Ivan Ivanovich escreve aqui: "The wisest of all, in my opinion, is he who can, if only once a month, call himself a fool, a faculty unheard of nowadays." Hoje ninguém mais se chama de tolo, certo? Todo mundo é inteligente, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Mesmo não tendo estudado, por exemplo, política, eu sei tudo sobre política. Mesmo não tendo estudado tudo sobre economia, eu sei tudo sobre economia, né? Ele vai até falar um pouco mais na frente aqui que não gosta muito dessas pessoas que têm uma educação geral e querem, né, dar pitaco sobre tudo. Porque o que um civil, por exemplo, sabe sobre armamentos militares? Ou então, o que um engenheiro sabe sobre filosofia? Então, ele fala assim, né, que é preciso reconhecer, né, saber o seu lugar, reconhecer a sua ignorância. Isso puxa um pouco lá para Sócrates, né, eu só sei que nada sei. Então, eu não sei tudo, né, eu preciso melhorar e eu preciso reconhecer a minha ignorância. Aí aqui ele vai apontar a contradição que eu falei. You don't show your own wisdom by shutting someone else in a madhouse. Você não mostra a sua sabedoria trancando alguém num hospício. Kay has gone out of his mind means that we are sane now. No, it doesn't mean that yet. Então, alguém, né, ele dá o exemplo de K, foi, né, perdeu a sanidade. Isso não significa que eu sou são. Acusar que alguém perdeu a sanidade não me torna uma pessoa sã. Aí ele começa a refletir aqui, porque eu tô falando todas essas coisas. Até um amigo meu ontem disse que, né, eu falo em parênteses, parênteses dentro de parênteses, aí que eu corto e corto e corto, e depois mais parênteses e parênteses e parênteses. E ele vai reconhecendo essa mudança dentro dele, que é algo que eu acho muito curioso. Eu gosto desse discurso de parênteses. Eu observo que o Dostoiévski tem nos escritos dele, né, nas reflexões dos personagens, esses parênteses dentro de parênteses. Parece que ele está construindo uma ideia, ele não chega com algo fixo aqui. Eu tenho ideia tal, então eu vou escrever com base nessa ideia tal. E vou, né, planejar tudo aqui certinho. Não, ele meio que vai construindo isso como se fosse algo natural, né? E eu percebo isso muito no discurso de pessoas muito inteligentes. Vamos lá. The friend is right. O meu amigo está correto. Something strange is happening to me. Alguma coisa estranha está acontecendo comigo. Ele diz que o caráter dele está mudando, que a cabeça dele dói, que ele começa a ver coisas e a ouvir coisas. Então que ele ouve, né, alguém falar ao lado dele a palavra bobok. E bobok significa feijão, mas o sentido, né, desse feijão nessa história não é explicado em nenhum momento. Aí ele se pergunta aqui, qual é o significado desse bobok? Eu devo me divertir. Então ele sai em busca de alguma diversão. Onde ele vai encontrar essa diversão? No cemitério. Que diversão, hein? Ele vai a um funeral e ali ele ajuda também a carregar um caixão. E algumas pessoas estavam sendo enterradas ali naquele dia. Acho que umas 6 pessoas. E o cemitério ali ele é dividido em classes. Então tem a primeira e a segunda classe, que são, né, as mais prestigiadas, que ficam ali dentro da igreja e nos arredores ali da igreja. Então você tem que ter uma graninha boa para enterrar as pessoas ali. E tem a terceira classe, que é a do povão, certo? Então, essas pessoas que estavam sendo enterradas hoje foram todas para essa terceira classe. Aí o Ivan Ivanovich,
ele fica ali no cemitério por algum tempo, ele não sabe muito bem porquê, mas ele fica ali por bastante tempo. Ele se senta sobre uma tumba, fica ali refletindo, ele vê um sanduíche em cima da tumba e joga no chão ali, e de repente ele começa a ouvir, né, umas vozes abafadas, como se estivesse tampada por travesseiro, e ele percebe que são os mortos conversando. Que absurdo, né? E tem um general, tem uma senhora da alta sociedade, tem um comerciante. Aí é engraçado que eles ficam apontando os podres um dos outros. A senhora da alta sociedade diz que não suporta estar deitada ali ao lado de um comerciante. Aí o comerciante diz que por nenhum dinheiro no mundo ele se deitaria ao lado daquela mulher, ele não teve opção, né? Foi enterrado, fazer o quê? E é muito estranho ali porque aquela coisa que eu falei da inércia no vídeo sobre causa e ordem. A teoria que explica esse fenômeno é de que os corpos que antes estavam em movimento, eles morreram, mas eles continuam em movimento, no sentido assim mais, eu diria, comportamental. A teoria que um dos filósofos que está morto ali explica, mas ele não está em condições de explicar, então outra pessoa reporta essa teoria, né, porque uma personagem pergunta: como é possível a gente estar conversando e nos movendo aqui, sendo que na verdade nós não estamos nem conversando nem nos movendo? É uma contradição, uma coisa meio estranha. E ele explica que, bem, na vida, certo? Cada pessoa estava seguindo ali o seu movimento. Quando morreu, esse movimento continuou. Então, se uma personagem, né, se uma pessoa ela era mesquinha, enquanto viva, ela vai continuar mesquinha enquanto morta. Isso dura por alguns meses. Tá? Alguma parte da consciência, tudo fica armazenado em alguma parte da consciência e dura por alguns meses. Então, depois desses meses, né, eles ficariam igual a um morto que tem lá, que ele está quase todo decomposto. E a única coisa que ele consegue falar é boboque. Então, é uma teoria bem interessante, certo? Porque as pessoas geralmente elas têm uma ideia, elas têm uma crença, elas têm uma ideologia, aí elas seguem naquilo em movimento uniforme até elas morrerem, certo? A não ser que alguma coisa aconteça que abale toda essa estrutura, né? Uma força seja empregada e tire essa pessoa desse movimento, né? A não ser que isso aconteça, essa pessoa segue reto. E é isso que acontece com os nossos mortos aqui dessa historinha fenomenal de Dostoiévski. Aí tá, eles vão conversando, não vou entrar em muitos detalhes da conversa, mas uma parte que é interessante é que eles propõem, né, se livrar de toda a vergonha. Vamos ficar nus, vamos falar, né, abertamente sobre tudo. E essa ideia da vergonha é bem interessante, porque o órgão sexual ele pode ser chamado de vergonha, certo? Então quando você está nu, você está expondo a sua vergonha. E é isso que eles querem fazer, vamos ficar todos nus, né? Como se não tivéssemos nada a esconder, vamos falar sobre tudo. Até o Ivan Ivanovich espirrar lá de cima, aí tudo fica em silêncio. Essa história é muito engraçada. Aí o Ivan Ivanovich, ele fica ali refletindo, né? Ele fala, uai, eles não iam se livrar de toda a vergonha? Eles estão com medo de quê? Que eu vá reportar o que eles falarem aqui para a polícia? Então ele fica meio intrigado ali com os mortos e afirma que vai voltar ali depois para ouvir outros mortos. Provavelmente ele vai passar ali na classe mais alta também para ouvir o que eles têm a dizer e vai escrever. E vai levar esses escritos ao editor do The Citizen. The Citizen ou Citizen, simplesmente? Acho que é só Citizen. Deixa eu olhar aqui. É só Citizen, que é cidadão. Ele fala: I shall take it to the Citizen. The editor there has had his portrait exhibited too. Maybe he will print it. Então ele fala que o editor do Citizen também teve a sua pintura exposta também. Talvez ele faça a impressão dos escritos que ele vai levar lá. E eu volto aqui para o início que diz que isso aqui pertence ao diário de alguém. Então, foi publicado. Quem publicou? O editor aqui do Citizen. E quem é o editor desse Citizen? É o próprio Dostoiévski.
É isso. Eu termino por aqui e só destaco o quanto essa história é engraçada e o quanto ela é afiada. Ela é bem pequena, mas o tanto de coisa que tem aqui eu acho que foi uma das histórias que mais me deu trabalho assim de articular. Muito boa, recomendo muito, muitíssimo. E é isso aí, curta, compartilhe, se inscreve aí embaixo e vamos nessa.